Olá, alunos! Graça e paz a todos! Aqui nós estamos para mais uma aula e hoje nós temos um assunto importante para vocês. Está conosco aqui a nossa psicóloga Priscila Mendes. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Tia Neide, pelo convite. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Eu que agradeço, Priscila, por ter aceitado aí o nosso convite. Nós estávamos aqui agora numa live, por isso que vocês estão vendo esse cenário aqui, né? Terminamos a live e eu já aproveitei a Priscila para estar aqui com a gente nessa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre crianças do maternal. Nós falamos na aula passada sobre crianças do berçário. Como que você, professor da escola bíblica, vai cuidar dessa criança ali no berçário. Embora não é a realidade das nossas igrejas, nem todas têm berçário, mas, né, se alguma igreja quiser atuar nessa parte, nós demos aí algumas dicas na aula passada. E hoje nós vamos falar sobre o maternal, criança de 3 e 4 anos. A Priscila, ela já está ali na creche Arco-Íris, né? Isso, aqui na região do Cambuci, próxima à sede mundial. Isso. E ela já trabalha também as crianças nessa faixa etária, não é isso? Exatamente. Então é uma pessoa certa hoje para falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Vamos falar um pouco como que é a característica de uma criança. Nós falamos aqui na aula passada sobre as fases, né? Que cada fase, a criança, todo ser humano, na verdade, tem as fases que é segmentadas e cada fase a pessoa aprende de forma diferente, né? E por isso é que é importante a gente falar sobre as características principais que a gente vai encontrar nessa faixa etária. Isso. Então nós vamos estar falando agora como são essas crianças entre 3 e 4 anos, que já são as crianças que nós recebemos aí nas nossas escolas bíblicas. Como que essas crianças são? Elas sentem-se independentes, né? Elas acham que eu sei fazer tudo sozinha, eu sei ir no banheiro sozinha, e às vezes o professor, ele se atrapalha aí porque ele acredita, né? Que o aluno realmente sabe. Eu sei amarrar meu sapato, eu sei ir no banheiro, eu sei fazer, e aí a professora fala, então faz. Né? Então, tudo que a criança vai fazer, ela precisa ter o auxílio do professor. Eu não posso deixar uma criança ir ao banheiro sozinha, não posso deixar a criança tomar água sozinha, o professor tem que acompanhar. Mesmo que a criança mostre para você, eu sei fazer, não é? Você tem que estar ali acompanhando a criança. Outro assunto, outra característica importante da criança, ela gosta de imitar, não é? Muito, o tempo todo. Tem alguma experiência que você quer contar pra gente das criancinhas lá da creche? Inclusive, aqui também cabe uma ressalva importante, que inclusive os comportamentos negativos, eles também imitam. Então, se a gente está falando ali para a criança, não grita, o que nós estamos fazendo? Gritando. E aí ela vai reproduzir também exatamente dessa forma. Ótimo, isso foi bem colocado. É exatamente isso. Se você quer que ela faça, então você, professor, também tem que fazer para ela imitar você, né? Que ela gosta de imitar um adulto. E quando é um professor, alguém que ela gosta, ela quer copiar, fazer igual, né? Então, nós que estamos na frente, temos que ser o exemplo. Tomar esse cuidado, que elas imitam não só os comportamentos positivos de agradecer o amiguinho, de ser educados, mas também os comportamentos negativos, grito e excesso de contato físico. E outra coisa, quando você vai falar com a criança, ela tá nervosa, você empurra lá, senta aí. Quando ela for brincar com um amigo, ela vai reproduzir, ela vai fazer exatamente o que você fez. Empurrou para ela poder sentar. E eu costumo falar assim, a criança, ela é o espelho da casa, né? Muito bom. Então, se a mãe é agitada, o pai é agitado, se a família tem aquela, né, não para conversar, a criança, ela reproduz, é a mesma coisa, né? Você vê quando ela chega na sala de aula, você já vê a diferença dessa criança. Porque nessa fase eles aprendem pelo concreto, por aquilo que eles estão vendo, muito menos pelo que é abstrato, então pelo que eles estão escutando. Então por isso que o modelo ele precisa ser muito bem apresentado. Isso mesmo. Aí também tem uma característica importante aqui na criança. Nessa fase ela ainda tem aquela coisa, isso é meu,
né? Muito Isso é meu, egocêntrica. elas brigam por coisinhas simples. Esse lápis é meu, você pega aí aqui na sede outro dia a gente pegou uma bacia que a gente coloca um pote cheio de lápis e colocamos nas mesas para as crianças. E um menininho já catou todos e falou, é meu. Eu falei, não, você tem que dividir. Então a gente tem que trabalhar muito isso nessa fase, né? Uma dificuldade em compartilhar. Eles têm. Eles têm dificuldade. Então, nós temos que ensinar professores, ensinar a criança a compartilhar o material, né? Bom. Ou até mesmo, se ela, lá na escola, a gente pode até, quando a gente vai falar sobre bondade, sobre o amor, a gente pode também, durante a aula, estar explicando, olha, se você, criança, tá lá na hora do seu intervalo e o seu amiguinho não tem o lanche, divide com o seu amiguinho. Você está comendo uma bolacha, seu amiguinho está olhando, compartilhe com o seu amiguinho. E é interessante o que você está falando, que é sempre importante a gente explicar para a criança toda a situação. Olha, o amiguinho está olhando, será que ele não estava com vontade também? Será que ele já comeu isso? E, de repente, vendo aqui você, ele quer compartilhar com você. Então, é importante a gente deixar bem claras as situações para as crianças. Assim, a gente trabalhando aos poucos, a gente vai ensinando. Até a vida adulta, ela vai lembrar disso. Exato. Né? Ela vai ter isso em mente, que ela precisa compartilhar com as pessoas que não têm. E vamos falar um pouco de brincadeira, que às vezes as pessoas ficam com medo de estar na igreja, né, Priscila? E falar, não, na igreja não pode brincar. As brincadeiras faz muito bem para a criança. Eu adoro brincar. Muito bom. Eu não sou criança e eu gosto muito de brincar. E isso é muito bom para as crianças. As brincadeiras, elas deixam as crianças com aquela sensação de bem-estar. Exato. Aqui é um lugar gostoso. A igreja é um lugar gostoso. Eu amo a escola bíblica. Aqui a professora me deixa à vontade, né? Então ela vai se sentir bem, além de desenvolver outras habilidades, né? Coordenação motora, não é? Você coloca lá a criança para, por exemplo, andar numa linha. Eu gosto muito de fazer essas coisas. Circuito, sabe? né? Você vai Isso, você faz o circuito ali, ou um quadrado, com a própria fita. E você pede para ela andar ali. Isso é muito bom. E é importante a gente falar, crianças aprendem brincando. O objetivo é que o professor saiba o que ele quer atingir, o que ele quer ensinar para aquela criança a partir daquela brincadeira. Então, que a criança se sinta o tempo inteiro dentro de uma história, dentro de um contexto que faça sentido ali para a realidade dela. Brincar é muito bom. Em todas as fases, e essa fase principalmente, até uma história que você vai contar, você vai ilustrar bastante, porque eles gostam de sentir-se envolvidos. As atividades que você pode realizar aí dentro, né? Elas já, por exemplo, a criança nessa faixa etária, ela já faz uma oração curta. Vamos orar para agradecer. Então, por isso que a oração ela tem que ser bem objetiva. Nós vamos fazer uma oração para iniciar a aula. Ao invés de você começar a orar pelo papai, pela mamãe, faz uma oração bem objetiva, né? Senhor, te agradeço por essa aula, abençoe meus alunos, meus coleguinhas e a professora, amém. E é interessante que na igreja, às vezes, a gente também vai receber a criança não crente. Então, ela pega esse modelo de oração e reproduz em casa. Isso, então, por isso que é importante a gente estar sempre retomando essas frases curtas, ensinando elas a conversar com Deus. E aí você orou para começar. Na hora da história, você vai orar, Senhor, obrigada. Agora nós vamos ouvir a tua palavra. Pronto, fechou. E essa criança, com o tempo, ela mesma vai querer fazer oração. Exatamente. Usando as suas palavras. O cântico também, cuidado com louvores que tem letras difíceis, né? Muito adultizado, use mais a linguagem da criança mesmo no louvor, para que ela possa, porque ela tem mania. Eu, quando criança, tinha muitas palavras que eu substituía, porque eu não entendia o que os irmãos estavam cantando. Então, eu substituía muitas palavras. Então, quando você for louvar com as crianças, use palavras simples, para elas poderem compreender. E é por isso que o hino das crianças ele é muito repetitivo, porque a repetição favorece a aprendizagem, favorece a memória. Isso mesmo, a repetição. Não se preocupe, eu já estou fazendo essa memorização aqui, já falei 10 vezes e eles não... Pode repetir várias vezes, as crianças aprendem com repetição. Muito bem. Coloca eles para repetir o que você fala. Quando você está contando uma história, eles têm um pouco de dificuldade de concentração aqui, né? Muito. Eles têm um pouco de dificuldade, a concentração deles é muito curta, então às vezes você tem que envolver eles na história. Exatamente. Então você falou sobre, por exemplo, você falou Deus ama todas as crianças. Aí aquela criança tá pulando, eu gosto de fazer isso quando eu estou com eles. E
eles perdem a atenção, aí eu olho para aquele que está distante e eu falo, Já achei. Deus ama você, viu, Felipe? Muito bem. Deus ama você, Joãozinho. E aqui você chamou ele de volta para a história, né? E é interessante também incluir nessas histórias todos os órgãos do sentido. Então, você proporcionar para a criança não só a informação auditiva, mas visual, tátil, olfativa, porque isso facilita também o processo de aprendizagem. Isso. Porque tem os 5 sentidos, né, que a gente falou aqui também em outras aulas, que a criança aprende, que é olfato, tato, visão, paladar. A gente já fez, quando a gente vai falar do pecado, o pecado, a Bíblia diz que ele cheira mal as narinas de Deus. Então, nós pegamos um papel de presente, uma cor escura, eu escrevi atrás pecado, e falei para eles, olha, dentro desse saco eu coloquei uma batata podre, porque a batata, ela exala um cheiro, né? Então, na hora de falar do pecado, a Bíblia diz que o pecado cheira mal as narinas de Deus. Então, eu peguei o saquinho, eles não viram o que era, cheira aqui. Eles, ai, que cheiro horrível, tá vendo? Nosso pecado cheira mal diante de Deus. Então, aí você usou o quê? A visão, você usou o olfato, né? Tem criança que gosta de pegar para ver, ela quer ver. Então, eu sempre falo assim, quando você vai contar uma história com bastante visuais, deixa a criança pegar. Ela gosta de apertar, né? Os pequenos gostam muito de apertar os visuais que você leva. Deixa ela aproveitar. Explorar o material, Explorar o material, isso mesmo. A criança, ela precisa ter uma rotina. Então, é muito bom, até mesmo em casa, né? Os pais precisam ter o horário para comer, o horário para dormir, o horário para tudo. Nessa faixa etária, elas seguem à risca o que você determinar. Então, acho muito importante você ter lá um combinado. Inclusive, no material que a gente colocou aí embaixo para vocês, no PDF, você vai visualizar algumas dicas que eu deixei sobre os combinados que você pode fazer na sala. Excelente. Inclusive, Tia Neide, em terapia, nós recomendamos para pais com queixas de crianças ansiosas trabalhar a rotina, porque a previsibilidade diminui essa sensação de preocupação com o que vai acontecer. Então, isso é muito benéfico. Que ótimo. Diminui até a ansiedade. Ela já sabe o que ela vai fazer. Exatamente. E ter escrito aquilo. Olha, a sua próxima atividade, né? A próxima atividade que nós vamos fazer agora é cantar. Ela já sabe, vamos cantar, vamos cantar. Você cantou várias vezes, explicou o louvor. Ela já sabe, a próxima atividade é o quê? A história. Tem o momento da história. E fazer aqueles combinados de, olha, jogue lixo no lixo, não bata no amigo. Tem que ter tudo isso, a sala tem que ter bastante visual para eles verem quais são as atividades, o que ele pode, e sempre no início da aula está falando, né? Retomar todo esse comportamento que precisa ser o correto ali naquele ambiente. Isso. Olha, lembra do nosso combinado? Olha aqui. Pode fazer uma cartolina grande, eles não sabem ler. Não. Mas você eles usa identificam o desenho. Isso. Faça o visual lá. Coloca escrito pequenininho para você, professor, poder falar. Mas para a criança você deixa o desenho e vai mostrando. Lembra do combinado? Jogar lixo no lixo, levantar a mão quando quiser falar, porque eles gostam de falar no momento que você está falando, eles já começam a falar, então tem que levantar a mão. E é interessante quando você precisar intervir, porque a criança se comportou mal. Então, olha, lembra daquele nosso combinado? Então, nesse momento você não cumpriu. Facilita também. Isso, você vai falar, lá, ó, o nosso combinado lá, você não obedeceu. Não obedeceu. Material jogado, eles jogam tudo. É coisa de criança. Então, você deixou lá, lembra do combinado? Está chegando a hora de ir embora. Os pais já estão vindo buscar vocês. Qual que é o nosso combinado? Guarde o material. Então, isso é muito importante. Tenha esse combinado em sua sala. Como que eu vou aplicar essa aula lá na minha sala? A oração é curta e objetiva, conforme a gente falou. O louvor é na linguagem da criança. A história é com fantoche. Como o fantoche chama a atenção das crianças. Demais. E quando terminar, eles querem falar, eles querem pegar. Eles vão querer brincar com o boneco. Pode deixar. Deixa ele colocar a mão, né? Excelente. Deixa ele pegar o boneco. Usa o visual, usa fantoche, que essa idade é muito boa para trabalhar isso. As brincadeiras e atividades, vamos falar um pouco aqui de brincadeiras que você pode fazer nessa idade. Então, você pode criar os obstáculos para que eles possam
transitar ali entre Isso, fazer os objetos. ali, até mesmo dentro da sala, você coloca uma carteira aqui, você coloca outra ali, uma mesa na frente, uma garrafa. Olha, você não pode tocar em nada, pode até vendar os olhos. Não, ajuda seu amiguinho, vamos ajudar o amiguinho. Você já está aprendendo, ensinando ele a socializar e colocando ele no caminho que ele tem que andar. Preencher desenhos, você pode colocar, por exemplo, massinha, papel crepom, papel crepom, fazer aqueles pedacinhos para eles irem colando. Eles adoram fazer isso, né? Sabe o que é interessante também, que a gente faz aqui na creche Arco-Íris? Geralmente as professoras passam a cola para a criança, nós deixamos eles também molharem o dedinho e conseguirem ali administrar a cola e o papelzinho. Isso, sempre com o auxílio do professor, sempre, né? Com o auxílio do professor, você vai ensinando ele a fazer essa atividade sozinho, que logo ele já vai estar, né? E brincadeiras de imitar animais, eles gostam muito de imitar. Você, por exemplo, você vai contar aí a história da Arca de Noé, né? Que é a história que nessa idade eles amam. Então você vai falar do cachorro. Será que o cachorro entrou na arca? Como que o cachorro faz? Aí eles vão imitar. Eles adoram essas coisas, imitar animais. E a gente costuma usar as máscaras, essas máscaras feitas de EVA, para que eles se fantasiem do animal e participem de fato ali da história. Nós estivemos na creche na quinta, né? Agora no Dia das Crianças, agora na quarta-feira. Na quarta, isso. Nós estivemos lá na creche e as crianças estavam todas de máscara. Aí um menininho tava de leão, eu falei assim, o que é isso? Que bichinho é esse? Que bichinho é esse aí? Aí ele olhou para mim e falou assim, leão. Eu falei, como que ele faz? Ele, Eles adoram, então deixa eles soltarem a imaginação, explorar, né? isso, deixa eles soltarem a imaginação. Isso é muito bom. E então nós vamos encerrar aqui falando sobre os primários, para que você, professor, possa melhorar o seu ensino com as suas crianças. Aproveitem, leiam o material que nós deixamos aí com mais informações. Aqui o vídeo realmente é rápido, tá? E até a próxima aula. Foi um prazer, até mais.